Olá, vamos a uma videoaula agora sobre potência mecânica, né? Encerrando aqui a parte teórica do nosso curso sobre energia. Vamos agora falar sobre potência. Bom, antes de falar sobre potência, eu quero conversar um pouquinho com você sobre trabalho, para que você entenda qual a utilidade do estudo da potência para a gente, tá certo? Então, pensa que você tem um corpo com a massa de 10 quilogramas. Esse corpo ele tem uma determinada velocidade inicial, tá? E ele atinge uma velocidade final. Essa velocidade inicial do corpo tem um módulo de 2 metros por segundo. Ele atinge aqui uma velocidade final de módulo 4 metros por segundo. Ora, se variou a velocidade do corpo, que provoca essa variação da velocidade, que provoca a variação da nossa velocidade, é uma força resultante externa. Quer dizer que há uma força resultante externa fazendo com que haja variação da velocidade do nosso corpo, tá? E vamos dizer que isso aqui aconteceu, esse corpo saiu dessa velocidade inicial para essa velocidade final num tempo de 5 segundos. No caso B, aqui em B, nós temos aqui, professor, que também houve uma variação de velocidade. Ele tinha uma velocidade inicial, o vetor velocidade inicial vem para o vetor velocidade final, e temos que essa velocidade inicial em módulo também é 2 metros por segundo, e a velocidade final também é de 4 metros por segundo. Ou seja, há uma força resultante externa que fez com que houvesse a variação dessa velocidade. Só que isso ocorreu aqui num tempo de apenas 1 segundo. Então veja que de forma bem mais rápida agora, tá certo? Em um quinto do tempo, houve a mesma variação de velocidade. Se a gente pensar do ponto de vista da energia, a gente sabe que essa força resultante externa, ela vai aqui realizar um trabalho entregando energia aqui ao nosso corpo, que vai essa energia ser convertida em energia cinética, fazendo com que haja uma variação da energia cinética do nosso corpo. Então temos aqui uma força externa atuando sobre esse corpo, no caso A, tá? Então essa força externa ela realiza trabalho, entrega uma determinada quantidade de energia ao nosso corpo. E no caso B, isso também acontece com a força externa. Se eu quiser calcular quem é o trabalho dessa força externa, ora, o trabalho da força externa, pelo teorema do trabalho da energia cinética, se você não lembra disso, assista a nossa aula sobre o teorema do trabalho da energia cinética. O trabalho dessa força externa ela é igual à variação da energia cinética do corpo. Ou seja, o trabalho da força externa é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Isso quer dizer que o trabalho da força externa vai ser a energia cinética final é 1 meio de m velocidade final ao quadrado, fórmula da energia cinética. Não sabe disso, assista a aula da energia cinética. Menos energia cinética inicial, que é 1 meio de m velocidade inicial ao quadrado. Então aqui nós encontramos quem é o trabalho da força externa. Note uma coisa, tá? Quando estamos encontrando aqui o trabalho da força externa, note que não existe espaço aqui nessa equação para a gente colocar o tempo. Não existe um lugar aqui que a gente coloca ΔT. Como não há um lugar aqui para colocar ΔT e os dois corpos têm mesma velocidade inicial, mesma velocidade final em módulo, o que vai acontecer? O trabalho da força externa vai ser 1 meio da massa vezes velocidade final ao quadrado menos 1 meio da massa, que é 10, vezes a velocidade inicial, que é 2 ao quadrado. Isso aqui fica 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 10, 160. 160 sobre 2, 80. 80 menos 2 ao quadrado, 4. Metade de 4, 2. 2 vezes 10, 20. Então a gente fica com 80 menos 20, quer dizer que o trabalho da força resultante externa é de 60 joules. Só que o que a gente nota? Como não teve nenhum lugar aqui que a gente colocou o tempo, isso significa que o trabalho realizado na primeira situação, em A aqui, é o mesmo trabalho realizado em B, já que há a mesma variação da energia cinética do corpo. Ou seja, o trabalho em A é igual ao trabalho em B. Aí você se pergunta, poxa, professor, mas eu esperava que houvesse algo diferente entre a situação A e a situação B. Já que na situação A,
essa força externa entrega essa energia de 60 joules em um tempo bem maior, de 5 segundos. Enquanto que na situação B, essa força externa entrega para a gente essa mesma energia de 60 joules, só que de forma muito mais rápida, em apenas um segundo. Então, o que mede essa rapidez na entrega da energia? Aí, atenção agora, que é o conteúdo de nossa aula. O que mede a rapidez na entrega da energia é a potência. E potência é justamente isso. Potência é a rapidez com que determinado trabalho é realizado. Ou seja, é a rapidez com que uma energia é entregue ou retirada de um sistema. Isso é a potência. Calculada, portanto, como a energia dividido pelo tempo, né? Ó, professor, isso aqui é a rapidez com que esse trabalho é realizado. Então, eu pego o trabalho e divido pelo tempo. A unidade de medida disso, unidade de medida de trabalho é o joule, unidade de medida do tempo é o segundo. E no sistema internacional, joule dividido por segundo recebe um nome especial, tem uma unidade para isso, que é o watt, tá? Agora, olha só que interessante. O watt, professor, é a unidade de medida de potência. E eu lembro que essa unidade aqui eu escuto muito, eu ouço muito, eu vejo muito ela no meu dia a dia. O que significa o watt? Eu vou abrir um parêntese aqui para falar sobre essa unidade de medida. Ora, um watt é um joule sobre um segundo. O que significa? Significa dizer que quando eu digo que alguma coisa tem uma potência de 1 watt, significa que aquela coisa, ela entrega para o meu sistema 1 joule de energia a cada 1 segundo, tá? Então, vamos explicar melhor isso aqui. Quando você olha, por exemplo, para o liquidificador aí na sua casa, e você procura aqui no corpo do liquidificador, na embalagem que ele veio, qual é a potência desse aparelho, isso serve para qualquer aparelho, e você encontra, por exemplo, que a potência desse liquidificador aqui é de 1000 watts, isso significa que ele consome uma energia de 1000 joules a cada 1 segundo. Esse é o significado dessa unidade de medida. Agora vamos retomar o nosso exemplo inicial. Bom, na primeira situação, temos que o corpo sai de uma velocidade inicial de 2 metros por segundo para uma velocidade final de 4 metros por segundo em um tempo de 5 segundos. Já na situação B aqui, nós temos que o corpo tem essa mesma variação de velocidade, só que agora em um tempo de 1 segundo. Já calculamos que o trabalho realizado pela força externa nos dois casos é um trabalho de 60 joules. Aí a sua dúvida era, mas qual a diferença da situação A para a situação B? A diferença é a potência. Aprendemos que a potência é o trabalho dividido pelo tempo, então nós temos que a potência aqui em A vai ser esse trabalho de 60 joules sobre 5 segundos, então potência de A é de 12 watts, e a potência de B vai ser uma potência agora de 60 joules dividido por 1 segundo, o que dá uma potência aqui de 60 watts. Portanto, comparando a potência A e a potência B, nós temos aqui que a potência B é maior do que a potência A, e essa é a diferença entre essas duas situações. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido bastante, e até a nossa próxima videoaula.